No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Alô, minha gente da Rádio JSV, é com muito prazer que a gente recebe novamente aqui em nossos estúdios a psicóloga Alessandra Pereira, dessa vez para falar sobre o Outubro Rosa, né? Sobre o câncer de mama, e agora fiquei sabendo também que é câncer do colo do útero, né? Isso. Uhum. Que coisa, hein? Acho que ninguém sabe isso. O Outubro Rosa, na verdade, ele foi criado para a conscientização do câncer de mama. E alguns anos depois foi incluído o câncer do colo do útero. Que na verdade também. é o que mata mais, né? De colo de útero, mais do que o de mama, né? Mais do que o de mama. Impressionante. Bom, cientificamente, como é que essas células cancerígenas se formam no corpo da mulher, principalmente? Uhum. Então, nós temos as nossas células, é claro, e em algum momento essas células, falando de um jeito assim para todo mundo entender, elas meio que se agitam no nosso corpo e elas nesse agitar vão se aglutinando, vão se juntando. E quando elas se juntam, elas formam tumores, que podem ser benignos ou malignos. Malignos, quando é o câncer, que é o carcinoma, né, que a gente fala, ou benigno, que tranquilo, dá para levar a vida. Pode viver. Leva a vida. Pode-se dizer também, de uma maneira popular, que o câncer benigno é fruto de uma agitação de células boas e o maligno de células ruins? Não células necessariamente. não apropriadas? Não necessariamente. Porque todo mundo afirma, e é algo verídico, assim, que o câncer tem sua raiz na questão emocional. Porque quando a gente se estressa, todo o nosso corpo se agita e essas células se agitam. E é nisso que elas vão se aglutinando. E não necessariamente são coisas boas, elas só se aglutinam. Essa história que todo mundo já nasce com câncer e fica em estado latente é mito. É mito. É mito. Não é todo mundo que tem predisposição genética para ter câncer. Pode ser uma coisa genética também, né? Pode também. E adquirida sem ser genética também. Pode. Pode, né? Bom, vamos falar das emoções, né? Que podem influenciar a pessoa para que ela tenha aí um tumor maligno, ou um tumor, uma coisa que possa prejudicá-la. Uhum. É claro que esse conjunto de emoções vai muito de pessoa para pessoa. Eu gostaria que você explicasse melhor. Você acha que uma pessoa que tem assim um eu muito complicado, ela pode desenvolver alguns tipos de doença, inclusive o câncer? Pode. Nós temos na área da psicologia a chamada psicossomática. E ela conta o seguinte, que diversas doenças que nós adquirimos ou que nós desenvolvemos ao longo da vida estão relacionadas às emoções. E o câncer é uma delas. Se você tiver uma predisposição genética para ter câncer, ou seja, um histórico familiar de câncer, aí é uma predisposição. Mas você levar uma vida mais tranquila, uma vida onde você lida melhor com os fatores estressantes, onde você, como dizem por aí, não leva desaforo para casa e por aí vai, você tem menos propensão de ter um câncer do que uma pessoa, sei lá, que guarda tudo para ela. Introspectiva, né? Introspectiva. Não necessariamente introspectiva, mas uma pessoa que guarda emoções, né? Porque nem sempre o introspectivo guarda. Às vezes ele vai arrumar uma forma de pôr aquilo para fora. A gente precisa arrumar maneiras de pôr emoções para fora, principalmente tristeza, raiva. Isso não quer dizer que a pessoa tem que brigar toda vez que alguém faz algo para ela. Há jeito de jogar isso para fora de outras formas, né? Eu costumo dizer que a gente pode dizer tudo nessa vida. Tudo. A questão está em como dizer. Eu posso dizer que eu não gostei de algo de maneira educada ou mal educada. Vai depender da minha inteligência emocional. Isso já significa um desabafo? Já. Vai depender da minha inteligência emocional. Posso falar assim para você, olha, você me respondeu de tal maneira e eu não gostei. Por que você me respondeu dessa forma? Eu estou te dizendo que eu não gostei, mas eu não estou sendo mal educada. Eu não estou esbravejando com você. Porque quando a gente se estressa muito ao ponto de sair da linha com alguém, fatalmente a gente não prejudica só o outro, nós nos prejudicamos também. Mas Alessandra, tem uns fatores da vida da gente que não é uma outra pessoa que está fazendo.
o dia a dia, por exemplo, uma fechada de um carro no trânsito, né? Uma coisa muito lenta quando você está com pressa, alguma coisa que acontece um pouco antes de você sair para fazer algum compromisso urgente. Enfim, essas coisas vão se acumulando, né? Sim. E daí você tem que desabafar de alguma forma. Aí é que tá, né? Como? Inteligência emocional. Respiração é algo que ajuda muito, porque quando eu respiro, eu libero um hormônio que bloqueia o estresse. Aquela respiração que a gente ensina para criança, cheira florzinha, sopra velhinha. Você inspira, 5 segundos. Minha professora nunca me ensinou isso, viu? Isso é coisa Viu? nova. Faltou para. Isso tudo faz parte da inteligência emocional. A questão de a gente respirar fundo e pensar. Quando a gente respira fundo, a gente ganha tempo, entre aspas, aí para pensar no que fazer. O cara me deu uma fechada no trânsito. Automaticamente eu já respiro fundo. Não responde. Tá com ele. O problema é ele, não sou eu. É complicado. Por isso a inteligência emocional. Tá bom, daqui a pouco a gente volta a falar de inteligência emocional, porque realmente é complicado. Estamos conversando com a psicóloga Alessandra Pereira. Então, você já falou sobre aquilo que pode fazer com que a gente extravase esses momentos difíceis e tal. Mas uma vez adquirido o câncer, o tumor, né? E para isso é que existem essas campanhas preventivas e também que atuam depois que a pessoa adquire. O papel do psicólogo seria primordialmente tentar evitar que acontecesse, né? A prevenção. No seu consultório, como é que você tem recebido muitas pessoas assim com problemas que possam te dar aquele feeling de que pode acontecer alguma coisa com aquela pessoa? Qualquer questão emocional pode desencadear células cancerógenas. Qualquer questão emocional. O câncer, comprovadamente, tem muita ligação com o emocional, com a maneira como eu lido com a vida. Ele tem muita ligação. Então, todo e qualquer problema emocional que aparece para mim no meu consultório, para mim, eu vejo como uma predisposição. Só que é um fator positivo a pessoa ter procurado a terapia, é um fator preventivo. Sim. Porque uma vez que eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu aprendo a entender quando o meu balde está transbordando, como eu costumo dizer, eu aprendo a lidar com aquilo, eu arrumo maneiras de lidar com aquilo e vejo como funciona para mim. Então, a prevenção é o melhor remédio. A questão, né, acho que eu até disse na última entrevista, é que no nosso país a gente não tem muito essa cultura de prevenção. Por que o Outubro Rosa? Para conscientizar de uma prevenção ao câncer. Exatamente. Então, se eu tenho que conscientizar para a pessoa prevenir, é porque a cultura não favorece isso. Então, se eu estou numa cultura em que eu só reajo a uma doença, naturalmente, tanto que assim, quando as pessoas chegam para mim, o balde já está transbordando, elas não chegam quando ele está pela metade, elas chegam quando ele está transbordando. Você não acha que faltam, por exemplo, políticas que possam passar o ano inteiro conscientizando pessoas através das mídias sociais, das próprias mídias televisivas e faladas? Sim, falta maior conscientização, mas falta a questão educacional, de maneira geral. Nós não somos educados para as nossas emoções. Nós temos emoções que dizemos que nós colocamos em patamar de bom e ruim. É bom sentir isso, é ruim sentir aquilo. Toda vez que eu digo que é ruim eu sentir algo, eu tento bloquear. E se eu tento bloquear, o meu corpo reage de alguma forma. Isso é psicossomática que diz. Ou seja, quando a pessoa chega em você, ela já passou por vários processos, né? E para você prevenir, o trabalho é maior, no caso. Não, para prevenir, se a gente relacionar ao câncer... Não, aí vai depender de cada um, de como ele vai encarar o processo, de como ele vai elaborar, né? A gente tem pessoas que evoluem muito rápido no processo terapêutico e tem pessoas que demoram mais, vai depender de como eu brinco, faz a parceria com a gente. Exatamente. Né?
Agora, no caso do câncer de mama, que é um dos mais incidentes na mulher, né? E tem câncer de mama também no homem, né? Mas na mulher, em maior quantidade. Essa parte emocional, como é que ela é direcionada justamente, em sua maioria, para certos lugares do corpo da pessoa? A pessoa já nasce com essa disposição para, no caso de ter algo ruim, ser direcionado para aquele lugar? Não, a gente nunca sabe onde o câncer vai se formar. Né? A gente nunca sabe. Mas tem uns lugares que são mais propícios, né? Sim, mas assim, não tem uma... se você passar por isso, vai dar câncer ali. Se você passar por aquilo, vai estar em outro lugar. Não, vai depender da realidade de cada um. Tanto que existem pessoas que aparecem na mama, ela trata, some, aí vai para os ossos, vai para outro órgão. Vai depender de muita coisa. A pessoa realmente nasceu com a capacidade com de aquela desenvolver, predisposição. Né? Tem fatores predisponentes que a gente fala. Então nem sempre o câncer é emocional, pode ser patológico também, pode ser alguma coisa que ela adquire, né? Pode ser alguma coisa que adquire, mas o fator emocional conta muito. Porque tem gente que tem fortemente na genética, a família inteira teve e ela não desenvolveu. E nesse ponto a psicologia tem a sua parte de contribuição e não é pequena, né? Não é pequena. Tem a psico-oncologia hoje em dia que trabalha somente e focado em pessoas que têm o câncer. Então ela trabalha com as pessoas em como lidar com o tratamento, que é muito estressante, doloroso, cansativo. Então ela ajuda as pessoas a lidar com o tratamento, a lidar com o estresse do dia a dia, a reorganizar a vida. E por aí vai, são várias coisas a serem trabalhadas. Eu fico imaginando assim, uma pessoa com câncer, ela tem, se a pessoa já tem assim uma vontade, uma predisposição, né, de ir ao psicólogo, porque tem alguns problemas que ela precisa resolver. Ela está num tratamento, a partir de um certo momento ela descobre que tem essa doença que muita gente tem medo até de falar o nome, né? Doença ruim, né? Todo aquele trabalho que foi feito anteriormente, ele pode ser considerado um tempo que não foi bem resolvido, não foi bem, vamos dizer assim, não foi bem aproveitado ou não fez muito bem para a pessoa? Não. E de repente ela teve uma doença, não perde todo aquele trabalho que foi feito? Não perde. Porque nós temos os 3 fatores, o fator genético, o fator ambiental, o fator emocional. Então não vai ser só uma coisa que vai dizer se a pessoa vai desenvolver ou não. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Redirecionando um pouco o que a gente queria saber é o seguinte: você fez um trabalho com aquela pessoa e você estava tendo um bom resultado. De repente ela descobre que está com câncer e volta ao estágio inicial, talvez. Então aquele trabalho que você fez, você vai ter que refazer todo. A gente vai responder isso depois dos comerciais. Voltamos com a psicóloga Alessandra Pereira, o tema Outubro Rosa. Nós estamos falando de câncer de mama, câncer do colo do útero, né? O outubro já está terminando, vai entrar o novembro azul. Eu não entendo esse negócio de cor, né? Mas é uma distinção, apenas para mudar o título, talvez, né? Você falava, né? Eu perguntei a você sobre uma pessoa que fez um tratamento, estava evoluindo nesse tratamento e de repente ela descobre que está com câncer. E as emoções dela voltam ao estágio inicial. Você considera o seu trabalho como um trabalho perdido? Você perdeu tempo com aquela pessoa? Então, nunca volta ao estágio inicial. Nunca volta, né? Se a pessoa evolui emocionalmente, é muito difícil, eu diria quase impossível, ela voltar. Na verdade, ela não voltou, ela não evoluiu, é diferente. Tá, entendi. Então, assim, se ela descobre um câncer, vai ser uma questão que ela vai ter que aprender a lidar daqui para frente. Mas o que ela tratou de lá para trás até agora e que ela evoluiu... Outras emoções, né? Ela já está lidando. Só que o câncer, a gente sabe que demora às vezes para a gente descobrir. Então, provavelmente ele já estava sendo formado em algum momento. E você não breca, digamos assim, não para a formação de uma célula cancerosa
cancerógena, desculpa, com uma terapia. Sim. Só. As células cancerígenas, elas são bloqueadas através de tratamento quimioterapêutico, enfim. Então, uma vez que isso já está em formação no seu organismo, você não consegue paralisar. O que você faz é prevenir para não formar, e durante o tratamento, se você já descobre, durante o tratamento, ajudar a lidar com as suas emoções para que isso não evolua, porque o câncer, ele evolui. Existia um mito, não sei se é mito, antigamente, da pessoa com câncer não saber através da família que estava com câncer. Então escondia, você está com um problema no fígado, né, você vai ficar bom, enfim, a pessoa era enganada com o tratamento. A não ser aqueles que já tinham uma experiência maior, uma cultura maior, sabiam pelo tratamento que estavam com câncer. Esconder é melhor o médico esconder ou é melhor o médico falar? Chegar e falar, você tem um problema, você precisa tratar esse problema. A mentira nunca é o melhor caminho, né? A gente precisa saber contra o que a gente está lutando. A gente precisa saber quem é o nosso monstro, digamos assim, quem é o nosso oponente. Até para a gente desenvolver formas de lidar com ele, né? A gente precisa saber o que a gente tem. Eu costumo falar até para mães que eu atendo, os filhos, assim, quando a gente fecha um diagnóstico de alguma coisa, eu costumo dizer para elas, agora a gente sabe contra o que a gente está lutando, a gente sabe o caminho que a gente vai tomar, o direcionamento. Esconder nunca é o melhor caminho para nada nessa vida. Até porque se uma pessoa for para você com o problema dela oculto, né, ela não vai poder se desenvolver em conversas com você, né? E você também não vai saber, você sabendo do problema e não querendo que ela saiba, como é que você vai desenvolver o tratamento? Não dá para trabalhar, a gente precisa, porque a gente trabalha com fala, a gente trabalha com emoção. Então a gente precisa fazer com que a pessoa exponha ali os sentimentos dela diante daquela doença. E as pessoas, elas têm emoções diferentes, né? Ao saber da doença, umas se desesperam, outras encaram mais processo do luto, suavemente, assim por diante, né? Elas passam pelo processo de luto, porque eu era uma pessoa saudável e de repente eu descubro que eu não sou mais, né? Porque eu e sempre porque eu, mas no luto a gente também faz isso. Por que fulano? Por que ele que morreu? Por que ele me deixou, né? E a doença também. Por que essa saúde me deixou? Por que eu? Sabe, porque eu fui o premiado, entre aspas, aí, né? E é um processo de luto que a gente precisa vivenciar. Qual é a diferença? Algumas vivenciam o processo do luto. O que acontece quando a gente fecha o ciclo? A gente aprende a lidar com aquilo de outra maneira. Quando uma pessoa morre, a gente sente falta dela a vida inteira. Só que a tristeza, a agonia, a angústia, ela dá lugar à saudade. E você consegue conviver. No processo de uma doença, é a mesma coisa, guardando as devidas proporções, claro. Eu vou passar pelo processo, eu fecho o ciclo e, legal, eu tenho um câncer, mas eu não sou o câncer. Eu convivo com isso. Sinto falta de quando eu podia fazer de tudo. Hoje eu não posso, sinto saudade. Mas eu consigo levar a minha vida apesar do câncer. Sim. Né? Porque a gente se rotula, eu tenho câncer, aí você vira o próprio câncer. Essa pessoa não elaborou o luto quanto a questão da existência da doença. Claro. Essa pessoa que não elabora, encara de maneiras, e a gente vê claramente, gente, no processo da raiva lá, no processo da depressão, e não sai dali, porque ela não elaborou. O comportamento de uma pessoa que aceita de uma forma, que tem um luto, mas aceita depois de uma forma legal. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. E outra que fica o tempo todo se lamentando, pode levar essa outra a um óbito mais rápido? Pode. Pode, porque a gente entra no processo do estresse e as células continuam se agitando. Então, quanto mais eu levo de maneira dolorosa, né, quanto mais eu fico numa fase no sentido da tristeza ou da raiva, né, raiva do mundo, raiva de Deus, a revolta, quanto mais eu me estresso, mais as minhas células se agitam e pior a situação fica. E aí a doença evolui. A gente volta já já
com o último bloco dessa conversa. Voltamos com o último bloco desta conversa com a psicóloga Alessandra Pereira sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama, colo de útero, coisa que eu fiquei sabendo agora há pouco, né? Não vale sempre a pena repetir, né? O processo depressivo já foi abordado por nós numa outra entrevista, mas é bom retornar até ele, porque também pode ser um dos pontos a serem, vamos dizer assim, colocados num tratamento de uma pessoa que está com câncer e procura um psicólogo, né? A pessoa que tem depressão, ela pode somatizar várias coisas, inclusive o câncer, se ela tiver predisposição para. Ela pode desenvolver. Ou vice-versa, a pessoa que descobre o câncer entra num processo de depressão. Sim. O que é mais comum, né? O que é mais comum. E como lidar com isso? Porque é uma depressão que não é uma coisa assim, que está dentro da pessoa, né? Ela surgiu agora devido a uma notícia ruim. Como lidar com isso? O tratamento é o mesmo, a psicoterapia é o mesmo tratamento da depressão sem que haja o câncer. Né? Você vai tratar doenças distintas, né? Você trata a depressão e trata o câncer. Aí a pessoa vai ter que, dentro desse processo, elaborar essa questão do câncer para aprender a lidar melhor. Eu vejo nisso, Alessandra, um perigo. A pessoa que faz um tratamento para depressão tem os seus remédios, né, para controlar a doença, né? E de repente, ao saber que ela tem uma doença que pode ser terminal, ela abandonar o tratamento e chegar, por exemplo, a um suicídio, a qualquer outro ato. Pode acontecer. É um perigo, é um fator de risco, assim... Enorme, né? Enorme, lá no alto. Eu acho bem, assim, preocupante. No seu caso, você faz especialidade em tratamento com pessoas com câncer, né? Psicóloga... Não, eu faço neuropsicologia. Não necessariamente pessoas com câncer. Cérebro, né? Nós temos os psico-oncologistas, que são pessoas que trabalham exclusivamente com o grupo de câncer. Né? O neuropsicólogo pode atender, mas a especialidade... É semelhante, né? Assim, não há uma semelhança porque você não tem particularidades da doença, mas a parte psicótica, a parte da psicologia, ela é tratada de uma forma normal. A terapia vai funcionar para tudo, né? E a gente tem estudos que dizem que aqueles que descobriram o câncer e que junto a isso começaram a fazer uma terapia, começaram a passar no psicólogo, tiveram melhoras e um prognóstico, digamos assim, bem melhor do que pessoas que descobriram o câncer, mas não procuraram ajuda terapêutica, não procuraram o psicólogo. É verdade que não puxando sardinha para o meu lado, mas já puxando. Já puxando. A verdade é que a terapia, ela ajuda o ser humano a viver melhor. E viver melhor dentro dele, que é a melhor coisa que tem. Eu tenho a impressão que nem quem não tem problema deve ir a um psicólogo. Não. Eu acho que da última vez eu falei, o pessoal da Argentina faz terapia de maneira preventiva, eles não esperam ter um problema, eles vão lá e fazem. Né? Conversa 1 hora por semana ou 2 horas por semana. É autoconhecimento, você passa a descobrir quem você de fato é e a ser quem de fato você é. Você não adota mais personagens, você é você. Isso. No mês em que a gente trabalha com a prevenção do câncer de mama, você acha que especificamente você fazendo essa campanha que é massiva, todos os meios de comunicação estão falando a respeito, a mulher fica mais protegida, mais preparada para no futuro, se tiver algum problema, procurar um psicólogo, um médico, enfim? Ela ganha mais consciência, né? Então eu passo a me cuidar melhor no sentido de buscar exames periódicos para saber se está tudo bem comigo. E eu passo a entender que as minhas emoções também são importantes, porque às vezes nós cuidamos muito do físico. Sim, claro. E esquecemos da área emocional, quando ela é grande
condutora do nosso processo saúde e doença. Se a emoção vai mal, vai tudo mal. É verdade. E você tem uma experiência grande em cuidar de pessoas, de uma pessoa pelo menos, que teve o câncer de mama, né? Enfim, você usa dessa experiência para conversar, para falar com as pessoas, né? São experiências que nos forjam, né? Forjam o nosso caráter, forjam nossa forma de agir. Impregnam a gente, né? Impregnam, porque você vê e você vivencia na pele aquilo, né? A minha mãe descobriu câncer, eu tinha 17 anos de idade. E eu cuidei dela até os 21, 22, mais ou menos. E na faculdade, até por querer entender o processo, querer entender por que a minha mãe, né? Aquela pergunta. Né? E eu fui estudar muito a área, né, da oncologia, fiz estágio na área oncológica. Então, muito do que eu estou te contando aqui tem o que ver com o que eu vi, né, nos meus estágios em oncologia, nos estudos que eu fiz sobre oncologia e na minha vivência com a minha mãe. E você também faz palestras, né? Faz. Já aconteceu em alguma palestra aparecer alguém que tem um problema e venha falar com você depois? Ah, sempre. Sempre? Sempre. Que coisa. Impressionante, né? A vida da gente, ela é um leque de informações e de sentimentos que é difícil às vezes até controlar, né? Até porque às vezes você está numa palestra e você fala algo que é como se fosse uma roupa que servisse na pessoa. Veste que é uma beleza, né? Veste que é uma beleza, sob medida. E aí no final ela vem falar com a gente faz algumas pontuações, encaminha, fala, procura ajuda que você precisa, enfim. Eu sei que a sua agenda é lotada, mas olha para aquela câmera e conversa com as mulheres que têm câncer de mama e que podem prevenir. Bom, prevenção é o melhor remédio, né? Mas uma vez que a gente descobre e que a gente entende todo esse processo, que a gente entende que as nossas emoções influenciam, sim, no nosso tratamento, a gente também precisa aprender a lidar com o processo de quimioterapia, de radioterapia, que é muito difícil, muito pesado, muito doloroso. E a gente não pode e nem precisa passar por isso sozinho, né? Cuide das suas emoções, porque elas vão sim determinar o sucesso ou o insucesso do tratamento. Então, cuide das suas emoções. É o melhor conselho que eu poderia dar. Tá bom. E quem quiser mais conselhos, como é que faz para entrar em contato com você? É pelo telefone 99131-6269. E eu atendo no Edifício Brasilis, que é na Rua dos Correios, perto da Praça Santa Terezinha. Bem em frente, Correio, quase, né? Quase em frente. Quase em frente dos Correios. Quase em frente. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá recorrendo a você por toda a campanha que aparece aqui, tá certo? A gente agradece essa parceria, essa disposição que você tem, mesmo com a agenda lotada, a gente sabe disso, mas a gente aproveita um pouco, sabe? Sabe como é que é radialista, né? Tá certo? Obrigado. Ótimo. Conversamos com a psicóloga Alessandra Pereira, falando sobre câncer de mama aqui na Rádio JSV. Rádio JSV. Música e informação. JSV.